Hoje eu vou falar sobre o garoto que era humilhado por todos, mas se tornou o mais brabo do anime inteiro. Lembrando que o nome desse anime vai estar aí na descrição e caso você não encontre lá, é só perguntar aí nos comentários que eu vou estar te respondendo, beleza? Essa história acompanha a vida de um jovem solitário chamado Park Young-sung, mais conhecido como Young. Ele era um garoto de família pobre, e por ser feio e gordo sofria bullying em sua escola, e com isso acabava passando por inúmeras experiências bizarras. Uma vez quando ele se via de saco de pancadas em uma aposta, a mãe dele acabou presenciando aquela cena, deixando ele muito envergonhado, e ele grita com sua mãe pedindo para que ela fosse embora. Porém, quando ele chega em casa, sua mãe avisa que ele vai mudar de escola, pois ela não queria ver o filho dela sofrendo bullying daquela maneira. Ele se sente realizado, pois seu maior desejo era refazer sua vida sozinho em outro lugar. Porém, um certo dia, enquanto ele andava pela rua em seu novo bairro, uma garota esbarra nele. Rapidamente ela pede desculpa e acaba deixando ele surpreso por ver aquilo. Então ele tenta causar uma boa impressão, mas a garota se sente desconfortável com o modo dele de agir. E em seguida o namorado dela aparece e não gosta nada de ver ele olhando daquela forma para ela. Nesse momento acontece o que o Young mais temia. Ele é feito de saco de pancadas no meio da rua, enquanto todos ficavam gravando e rindo dele. Ao chegar em casa chorando, ele senta para ler todos os comentários maldosos sobre ele. E assim ele acaba dormindo. Porém, quando ele acorda, o inesperado acontece. Ao se olhar no espelho, ele vê o seu corpo totalmente diferente. Logo em seguida ele vê seu verdadeiro corpo jogado no chão e ele tenta acordá-lo, mas acaba voltando para seu verdadeiro corpo, pensando que tudo aquilo foi um sonho. E em seguida ele se depara com outro corpo ao seu lado. Nesse momento ele acaba descobrindo que toda vez que ele dorme, ele alterna entre os corpos e começa a se lembrar de todas as coisas ruins que fizeram contra ele. Então ele decide dar a volta por cima com esse novo corpo. Ao amanhecer ele começa sua nova escola impressionando todos os alunos e deixando as meninas loucas por ele. E sentando em sua cadeira ele descobre que sentou do lado do carinha que espancou ele no dia anterior e que sua namorada também estuda lá na mesma sala que ele. Para sorte dele o cara não reconhece ele. Então o carinha se apresenta para ele. E nesse momento a gente descobre que o nome dele é Jen. E no mesmo instante eles são interrompidos por uma garota chamada Hannah, tentando flertar com o nosso prota. Jen vendo aquilo fica muito irritado pelo fato de sua namorada também estar admirando o nosso prota. Mais tarde, durante o almoço, Hannah explica para ele como funcionam os assentos. E aproveitando a situação, ela pergunta por que ele escolheu entrar no curso de moda. Então ele começa a lembrar que era a única opção que tinha para ele mudar de escola. E volta à sala de aula ele fica com bastante sono, pois tinha passado o dia anterior testando seu novo corpo e correndo com ele. Tempo depois ele acaba dormindo e acorda em seu verdadeiro corpo em casa. Então ele percebe o que aconteceu e tenta dormir novamente. E nesse momento ele é acordado por Hannah em sua escola. No término da aula vemos que ele conseguiu um trabalho noturno em uma loja de conveniência. Tudo isso graças ao seu outro corpo que deu indicação. Então nosso prota começa a trabalhar e alguns carinhas entram na loja para comprar cigarro, mas ele os reconhece da sua escola. Então ele pede as identidades dele para dar aquela averiguada. Mas nesse momento aparece Jen, o carinha que tinha espancado ele antes. Reconhecendo ele, Jen lembra que ele deu em cima de sua namorada. E muito irritado, Jen começa a encher ele de porrada. Quando ele termina de espancar, ele tira uma foto íntima dele como segurança para ele não chamar a polícia. No dia seguinte, Jen e seus amigos estão rindo na noite passada. Muito irritado, nosso prota fala para deixarem o cara em paz. Jen fica irritado ao ver sua namorada admirando nosso prota novamente. E com isso, Jen ataca nosso prota com um soco, mas é parado por outro garoto chamado Jay. Porém, Jen se solta e dá um soco em nosso prota. Porém, tanto apanhar no passado, nosso prota consegue se esquivar totalmente de todos os socos que ele dá. E no fim, ele desconta toda sua raiva em apenas um soco no estômago de Jen. Enquanto todos ficam rindo e admirados por verem aquilo. A notícia se espalha rapidamente pelo colégio, despertando a ira de vários outros gangues. Mais tarde, em seu trabalho, um homem suspeito rouba a loja e sai correndo. Nosso prota desesperado corre atrás dele, quando ele percebe que acabou caindo em uma emboscada dos valentões da escola dele. Mas para sorte dele, chega um cara chamado Básico, metendo medo nos valentões, e diz para eles meterem o pé. No dia seguinte, descobrimos que Básico é o líder do grupo de arquitetura. Básico vê três patetas se aproximando do nosso prota. Porém, quando ele se aproxima, todos saem correndo. Nosso prota então agradece por ter ajudado ele na noite passada, mas ele percebe que está em seu outro corpo. Nesse momento, o Básico entende que ele era um dos amigos dos valentões da noite passada. Curioso, o Básico se prepara para dar uma lição no nosso prota. Porém, nosso prota consegue revidar, impressionando todos em sua volta. Em seguida, ele tenta explicar que foi apenas um mal entendido. Logo chega um amigo de Básico acalmando a situação, pois percebeu que Básico levaria uma surra feia caso continuasse naquele ritmo. Impressionados, os três valentões que humilharam ele pedem para ele ser seus amigos. Logo depois, eles vão para um restaurante próximo. E nosso prota fica admirado por ver Jen que está junto dele ali, mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu. Então, do nada, um carinha está vendo o vídeo da noite passada, o seu antigo corpo apanhando, fazendo com que ele fique muito irritado e quebre o celular do cara. Logo em seguida, ele desmaia de tão bêbado. Acordado no seu quarto, ele tenta voltar para seu outro corpo, porém percebe que não dá mais para voltar. E em seguida, ele corre para o restaurante. Aparecendo lá, ele explica que mandaram buscar seu amigo e sai mais rápido dali carregando seu outro corpo. No dia seguinte, nosso prota encontra Joey e pergunta o porquê dele ter faltado na festinha de ontem. Ele explica que nosso prota diz que está muito feliz dele estar bem, deixando Joey chocado com toda a gentileza dele. Aproveitando o momento, eles acabam almoçando juntos. Chegando em casa, ele vê sua mãe em seu quarto, enquanto o outro corpo dele dormia. Depois ele diz que é amigo de Young e que divide o quarto com ele. Ela então aproveita e chama ele para tomar um café. Enquanto a mãe dele dizia que ficava muito feliz por ele ser o amigo de Young, por acaso o Básico está lá e acaba escutando toda a conversa. Após a mãe do nosso prota dar um dinheiro e ir embora, o Básico fica furioso, achando que ele estava usando o filho da senhora para conseguir dinheiro. Nosso prota sem entender nada e tenta explicar a situação, porém Básico ataca. Por sorte, nosso prota consegue se esquivar de todos os golpes, chegando perto e dando um ataque certeiro, que deixa Básico desmaiado no chão. Mais tarde, em seu outro corpo, enquanto trabalha, Básico entra na loja e pede desculpas por ter sido incapaz de recuperar o dinheiro dele. Ele também diz que nosso prota é forte, por isso seria melhor ele começar a treinar para se proteger sozinho. Motivado, ele tenta fazer algumas flexões no chão, mas em seguida uma linda garota aparece e deixa ele todo envergonhado por ela ser tão gentil com ele a ponto de pagar uma bebida para ele treinar. Em sua escola, um garoto chamado Leon tenta se exibir com seu anel e seu tênis de marca, porém passa despercebido quando Jay entra em sua sala com suas belas roupas de grife e acaba deixando a Hannah interessada, mas ele não dá a mínima para ela. Logo depois chega nosso prota, desprovido de riquezas, mas com uma beleza esplêndida. Leon, com inveja, diz que ele não tem
noção nenhuma de moda, bolando até um plano para expor a pobreza do nosso prota. Ouvindo tudo aquilo, Jay fica em alerta, pois ele gosta do nosso prota. Mais tarde, nosso prota se depara com Don Juan sendo humilhado. Por mais incrível que pareça, o garoto era igual a ele quando na sua antiga escola. Ao olhar aquela cena, ele se vê na pele do garoto e tenta defendê-lo, mas o professor da escola chega impedindo a briga. Ao término da aula, nosso prota recebe uma ligação de sua mãe, e Jay ouve que amanhã é o aniversário dele. No dia seguinte, pela tarde, um grupo se organizava para atacar o nosso prota. Enquanto isso, nosso prota encontrava Jay, e deu diversas roupas de grife para ele como presente de aniversário. E quando Jay vai embora, descobrimos que antes do nosso prota chegar, ele havia espancado todos os valentões. Durante a manhã em sua escola, Leon se prepara para humilhar nosso prota. Porém, ele é extremamente surpreendido pelas roupas de marca do nosso prota. Nesse mesmo instante, uma audição musical está sendo realizada em uma produtora. Todos se saem muito bem no teste, mas quando chega a vez do gordinho chamado Don Juan, o produtor manda ele embora sem ao menos ouvir sua letra. Mesmo com toda a dificuldade, ele segue persistente em escrever suas músicas, pois o seu objetivo é mudar a vida de sua avó. No dia seguinte, ele vê um post em sua escola, então nosso prota também para dar uma olhada no post tentando se amigar. Porém, Don Juan é super rude com ele. Na hora do almoço, os valentões estão humilhando e fazendo ele de escravo. Nosso prota, vendo tudo aquilo, se mete no meio, e com ele vem seus amigos, Jen e Jay, e do nada aparece Baz, dando aquela alta expectativa de lutas para todos ao seu redor. Porém, os valentões saem correndo dali e novamente as novinhas ficam todas caidinhas pelo nosso prota. Mais tarde, Don Juan apanha dos valentões novamente, e com muita raiva os valentões rasgam todas suas músicas, deixando ele cabisbaixo e quase desistindo de participar do festival. Ao término de mais um dia de aula, Hannah diz para o nosso prota se inscrever no festival também, pois ela tinha certeza que ele iria ganhar. Sem dar muita importância, ele desce as escadas, mas enquanto ele está limpando a sala, ele tem uma imaginação de como eu seria se ele se apresentasse. Ele acaba cantando uma música muito linda, e do lado de fora, Don Juan ouve tudo aquilo. Admirado, ele corre para ver quem está cantando, e fica admirado ao ver nosso prota cantando aquela música tão linda. Empolgado, ele pede para que nosso prota se apresente junto com ele no festival, dando início em um longo período de treinamento. No dia seguinte, quando ele termina o treino de canto, ele sente sua garganta ruim, mas pela noite ele descobre que pode treinar com outro corpo, sem afetar a saúde do novo corpo. Enquanto ele estava treinando em seu trabalho, aparece a linda garota de antes, dizendo que ele canta muito bem e deseja muita sorte em seu treinamento. No outro dia, pela noite, Basco encontra ele conversando com os meninos de sua escola. Porém, ao ver eles falarem sobre nosso prota ser humilde, ele pergunta se é verdade que ele é realmente gentil. Todos os garotos afirmam, deixando Basco pensativo sobre as conclusões erradas que ele tinha tirado sobre ele. Depois de muita enrolação, chega o dia do festival. Do nada, a garota linda que ele sempre vê na loja vai conferir todo tipo de coisa que tem lá no festival. Com isso, ela vai visitando todas as coisas que chamam a atenção dela. Luta de boxe, loja de roupas e tudo mais. Nesse momento, ele descobre que ela é de uma família muito rica, enquanto o nosso prota tá conversando com o Don Juan sobre o festival. E quando de repente ele vê a garota da loja. Curioso, ele persegue a garota, mas ela não tem ideia de quem ele seja. E ela acaba tirando conclusões erradas, o que acaba gerando uma briga ali entre o nosso prota e o segurança dela. O segurança dela é muito forte, porém Basco chega para ajudar o nosso prota. Basco então leva um grande soco na cara. Nesse momento, nosso prota se levanta. E quando nosso prota tá pronto para quebrar ele na porrada, a garota diz para o seu guarda-costas parar com aquilo. E em seguida eles vão embora, até que chega a hora do evento principal da noite. Enquanto nosso prota e seu amigo se preparam para se apresentar, os valentões tentam fazer eles desistirem, dizendo que eles seriam um fracasso. Na hora do show, os valentões fazem um ótimo show, levando toda a galera à loucura. Muito nervoso, nosso prota pergunta se vai dar tudo certo mesmo. Don Juan, muito empolgado, diz para confiar em seu potencial, que vai dar tudo certo. E se caso ele estiver muito nervoso, basta que ele pense em alguma pessoa que ele ama. Quando chega a hora da apresentação, eles são abordados com os valentões dando soco em Don Juan. E nesse momento, nosso prota tá pronto para lutar. Mas Don Juan diz que eles vão lutar no palco, pois eles serão os verdadeiros vencedores do festival. Eles sobem no palco junto com Don Juan. Pelo visto, nosso prota tá muito nervoso, e todos em sua volta começam a rir dele. Porém, Don Juan inicia cantando seu rap, levando a galera à loucura. Admirado ao ver Don Juan cantando, ele lembra do que Don Juan disse, e nesse momento ele acaba lembrando de sua mãe, fazendo com que nesse momento ele comece a cantar junto, surpreendendo todos em sua volta, deixando até um produtor musical interessado. Ao fim do festival, descobrimos que eles acabaram ganhando o prêmio, e logo vem um produtor musical fazendo uma proposta para o nosso prota. Porém, ao ver seu amigo foi menosprezado, ele recusa a proposta, deixando todos chocados. Mais tarde, o show dele é compartilhado na internet e começa a viralizar. A garota que visitava a loja dele, de repente recebe o link e ouve a música. Então ela percebe que ele estava cantando a mesma música que o gordinho da loja, e do nada descobrimos que na verdade ela é uma gordinha. Porém, assim como nosso prota, ela tem um segundo corpo bonito. Chegando assim ao término da primeira temporada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comenta aí o que você achou dele, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, pois dessa forma vai estar me motivando a trazer muito mais conteúdo sobre isso. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, que se pá vai estar saindo entre 2 ou 3 dias, beleza?